A graça e a paz. Graça e paz, amados. Amém. Graças a Deus. Deixa eu fazer aqui uma pequena recomendação antes de nós ministrarmos a palavra. O nosso irmão já fez algumas recomendações importantes, mas, queridos, quantas e quantas vezes, quando estamos nos preparando para cultuar em comunidade, quantas vezes as circunstâncias e até mesmo o maligno tenta desviar o nosso coração da presença de Deus. Eu acredito que alguns, antes de chegar aqui, devem ter encontrado alguns pequenos obstáculos, algumas circunstâncias, se apresentaram a você e talvez você nem achasse que estaria aqui mesmo, Às vezes algumas situações tentam tirar a nossa paz, roubar a nossa paz, a nossa serenidade, mas em nome de Jesus, viemos aqui porque o Senhor permitiu, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Você está aqui porque Deus deseja que você esteja neste lugar e Deus deseja falar conosco. Então, no nome de Jesus, nós repreendemos toda situação, tudo aquilo que tente tirar a sua atenção, a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão com Deus, tudo aquilo que tente impedir que a palavra chegue ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui com o coração meio pesado, as coisas vão acontecendo, a gente chega aqui, sabe? Mas no nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações, nos liberte de qualquer impedimento e que a palavra encontre um lugar muito especial nos nossos corações nesta noite, para a glória do nome dEle, exclusivamente para a glória de Deus. Amém? Você deseja isso, irmão? Deseja sair daqui leve, cheio de Deus, cheio da graça dEle, cheio do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Querido MacGyver, por favor, coloca só um pouquinho mais de grave aqui, tá joia, no retorno? Obrigadão. Amém, queridos, amém. O título desta mensagem é uma pergunta, vai ser também a nossa pergunta-chave. Eu vou repeti-la. E a pergunta eu queria que você dissesse comigo, acredito que os irmãos já colocaram aqui, diga em voz alta, faça essa pergunta para você e reflita comigo no sentido, no que queremos dizer através desta pergunta. Quem somos nós quando Deus nos vê? Você pode dizer comigo? Quem somos nós quando Deus nos vê? Uma coisa é eu olhar para você, nós muitas vezes vemos aquilo que é de mais exterior, mas Deus sonda, Deus visita os nossos corações, as nossas motivações. Então Deus está olhando para cada um de nós, aí eu pergunto, quem somos nós quando Deus nos vê? O texto bíblico é um texto que talvez seja conhecido da maioria, Ezequiel capítulo 37, um texto muito citado em canções, em mensagens, e é o texto que nós tomaremos como base para esta mensagem. Ezequiel, a partir do verso 1, Ezequiel 37, a partir do verso 1, eu queria que você lesse e acompanhasse essa leitura comigo. A mão do Senhor, você pode ler comigo em voz alta? Todos estão vendo aqui, acho que dá para ler, não é? Dá para ler, queridos? Então leia comigo. A voz do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Mais uma vez, a última frase: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe essa reflexão conosco. E mais uma vez, para pensar, eu queria repetir o título desta mensagem: quem somos nós quando Deus nos vê? Quem sou eu? Como eu estou? Como eu me encontro diante de Deus? Como Ele me vê? Esta é a pergunta que o texto dará suporte e queremos respondê-la a partir desta reflexão. Queridos e queridas, eu presumo que há nesta palavra, nesta mensagem, neste texto bíblico, uma orientação divina, porque o que acabamos de ler é a palavra de Deus, e eu acredito que esta palavra está sinalizando, está apontando para o amadurecimento da nossa espiritualidade. Deus deseja que nós continuemos crescendo, amadurecendo. Deus deseja que sejamos discípulos autênticos, igreja verdadeira. E esse texto é um texto muitíssimo importante neste sentido. O profeta Ezequiel, como acabamos de ler, recebeu a visão de um vale repleto de ossadas humanas. E diz o texto que o estado era avançado, o estado de decomposição era avançado. As imagens, ou a imagem que o profeta via, não era nada agradável, era uma imagem de fato sombria, tenebrosa, desoladora. Por quê, queridos? Porque um lugar, um vale onde deveria desabrochar vida, fertilidade, formosura, um lugar onde os rios deveriam correr, onde deveria haver o verde, onde os pássaros deveriam cantar sua música alegremente. Este lugar foi transformado, foi transfigurado num cemitério, num espaço de abatimento, num espaço de ruína, num espaço de morte. E aí eu pergunto: o que Deus pretendia revelar ao seu servo? O que Deus está querendo falar conosco nesta noite? O que Deus pretendia revelar ao profeta? Eu acredito que a maioria já conhece esse texto, já entende a mensagem deste texto, desta palavra, mas ela é palavra de Deus e ela se renova, e muitas vezes temos que exaltar o óbvio, porque muitas vezes nem o óbvio estamos vivendo. Aquele quadro caótico, irmãos, retratava a exata condição do povo de Deus. Gente que outrora possuía aliança com o Senhor e que agora, sob o cativeiro babilônico, amargava a penosa realidade de uma espiritualidade decadente, de uma espiritualidade que estava definhando um estágio de degeneração total. Aquelas ossadas representavam, para nossa tristeza, o povo de Deus. Quem somos nós quando Deus nos vê? Como Deus está nos vendo nesta noite? Aquele quadro retratava a lamentável situação do povo de Deus, um estágio de degeneração espiritual total. Portanto, os ossos sequíssimos indicavam uma condição de completa derrota da nação israelita. Em outras palavras, o povo de Deus estava infeliz. O povo de Deus estava angustiado e abatido, a vida estava azeda, e existir era a própria morte. Daí a visão dos ossos sequíssimos. Viver era uma situação de peso, de pesar. Eu queria que você observasse, atentasse bem para este detalhe. O profeta nem foi enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil. Ele não foi enviado a uma cultura estranha ou remota, mas à sua própria casa. O que ele estava enxergando era simplesmente a sua casa,
o seu povo. Significa, irmãos, dizer que o povo já havia anteriormente vivenciado a real presença de Deus, o povo conhecia os mandamentos do Senhor, o mesmo povo outrora adorara ao Senhor dos Senhores, contudo não dando ouvidos a Ezequiel. Israel também revelava não querer dar ouvidos a Deus. E o motivo qual era? Qual era o motivo desse coração tão endurecido? O motivo é claro, é patente, era evidente. A nação israelita tornara-se intransigente, inflexível. O coração estava trancado por dentro, o coração estava endurecido. Por que esta advertência divina é oportuna? Por que esta palavra é oportuna nos dias de hoje? Porque é possível, irmãos, que muitos, nesta noite, muitos nos dias atuais se encontrem na mesma condição. Cantando, como disse o irmão, perfumados, mas Deus nos conhece por dentro. E muitos continuam escravos da desesperança. E muitos continuam invadidos pela derrota, pela apatia, obstinados, apáticos, despojados ou castrados do primeiro amor. Lembram daquele texto lá de Apocalipse? Jesus batendo na porta da própria igreja, porque ele estava do lado de fora. É possível que a gente tenha cântico, que a gente tenha ministração, que a gente tenha celebração, e Jesus esteja do lado de fora e não do lado de dentro conosco. Aquele povo estava espiritualmente morto. E não dava a mínima, e muitos não dão a mínima hoje. Não dão a mínima para o Evangelho, porque não dão a mínima para Deus. São ossos secos. E muitos, Jesus denunciou no seu tempo, muitos eram como sepulcros caiados, pintados, ornados por fora, mas por dentro havia apenas ossos secos. Por isso que eu queria que você ouvisse atentamente esta mensagem, com o ouvido de quem quer estar na presença de Deus, com o ouvido de quem quer sair daqui diferente, com o ouvido de servo, de discípulo. As Escrituras Sagradas advertem, e eu queria que você olhasse aí o seu esboço, nos adverte que toda iniquidade deforma, todo pecado deforma, macula a imagem de Deus no ser humano a ponto de torná-lo irreconhecível. Vou repetir: toda iniquidade deforma, macula a imagem de Deus no ser humano a ponto de torná-lo irreconhecível. Isto mesmo, irreconhecível. Segundo Tiago, queridos, capítulo 1, versos 23 e 24, nós lemos o seguinte, Tiago diz o seguinte, ele faz a seguinte denúncia: aquele que ouve a palavra, aquele que ouve a verdade, mas não a põe em prática, não a pratica, não a vivencia, não a encarna, nem a leva a sério, é semelhante a quê, irmãos? A um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aquele que ouve de forma desatenta, aquele que não guarda a palavra, é semelhante a alguém que olha a sua face no espelho e esquece a sua própria fisionomia. O que isso significa? Não sei se foi na primeira mensagem, mas eu toquei nessa questão. Eu já falei anteriormente a vocês sobre esse texto. E eu disse para vocês que eu lembro da minha face. Olha, não lembrar do seu próprio rosto é uma situação complicada. Não é verdade? É uma situação difícil. Relata aqui uma situação problemática. E eu disse para vocês que eu tenho alguns sinaizinhos aqui, debaixo dos meus lábios, uma pequena cicatriz.
Falei até dos meus olhos, né? Castanho mel. Minha esposa, quando olha, fica encantada e diz que eu sou lindo, né? Agora imagina só você olhar a sua face no espelho e se arrumou de repente, como é mesmo a minha face, como é a minha feição e tal. Procure um médico, procure um especialista. Irmãos, o que o escritor bíblico está dizendo é que aquele que não guarda a palavra esquece, né? É como alguém que se esquece da sua face. Ele está dizendo que esta realidade é uma realidade perigosa, caótica, extrema. Ele está dizendo que alheio ou distante da orientação divina, o ser humano se perde de tal modo, de tal maneira, que desconhece a si mesmo, tornando-se potencialmente capaz de cometer todo tipo de atrocidade e torpeza. E eu falei para vocês anteriormente, sabe aquela sensação ruim, aquele mal-estar, de quando a gente comete aquilo que a gente nem queria. Lembra aquela briga entre a carne e o espírito? Paulo dizia, olha, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu faço eu não quero. Há uma luta interior imensa entre a nossa natureza que pecou e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E sabe aquela sensação de que a gente quando a gente percebe que a gente pisou na bola, diz, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu fui capaz de fazer, ou de falar, ou de agir desta forma? Irmãos, sem a orientação divina, somos capazes de cometer qualquer tipo de torpeza, qualquer tipo de maldade. É isso que o texto está nos ensinando. Mais importante que as nossas representações, que as nossas músicas, que as nossas encenações, olhe para cá, é ter consciência de que Deus se agrada de nós. Mais importante do que tudo isso que nós estamos fazendo é ter a certeza, a convicção de que Deus está feliz conosco. Por quê? Porque nós acabamos de dizer, o homem vê o exterior, a aparência imediata, a encenação, mas o Senhor, no entanto, sonda, perscruta as secretas motivações do nosso coração. Por isso o título, quem somos nós quando Deus nos vê? Quem somos nós quando Deus nos vê, quando Ele olha para nós? Humanamente, claro, o profeta jamais enxergaria o seu povo como um amontoado de ossos, como algo cadavérico. Porém, diz a palavra, Ezequiel foi levado a ver, a enxergar, a discernir, a perceber o que Deus estava vendo, o que Deus estava contemplando. A verdade, irmãos, é que nem sempre o Espírito de Deus revela o que queremos, nem sempre a palavra chega sempre com sabor de mel. Belíssima canção que nós entoamos aqui, pedindo ao Espírito que conduza a nossa vida, que conduz a nossa família, que conduz o nosso ser, as nossas ações, as nossas motivações. Mas guarde isso no seu coração. Nem sempre o Espírito vai te revelar, ou vai revelar a você o que você quer, o que você gostaria de ver. Muitas vezes o Espírito de Deus nos revela algo que nos incomoda, mas quando nos incomoda, quando nos constrange, Ele deseja fazer uma obra, Ele deseja mudar essa situação, Ele deseja curar, Ele deseja restaurar, Ele deseja consertar, pôr em ordem. Quando o Espírito nos constrange, está dizendo, eu quero consertar essa situação, porque muitas vezes a situação não agrada a Deus. Irmãos, às vezes incomoda e dói ouvir o pensamento de Deus a nosso respeito, e é sempre oportuno relembrar que existe cruz sem evangelho, mas não existe evangelho sem cruz, queira ou não, esta é uma realidade a ser encarada. Jesus nos diz, você quer me seguir? Quer andar nos meus passos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço da renúncia. E muitas vezes dói, muitas vezes vai de encontro àquilo que não queremos deixar, aquilo que não queremos abandonar, e que muitas vezes está no secreto, no oculto, mas Deus sabe, Deus conhece. Portanto, a difícil mensagem revelada ao profeta,
o fez perceber uma situação dramática. É como se o Senhor estivesse dizendo: Ezequiel, contemple o que me incomoda, veja como realmente vejo, e se este fato constrange, a mim constrange muito mais. É isso que a apatia faz conosco. Infectados pela indiferença, pela mera religiosidade, anote aí, somos impedidos de discernir realidades espirituais. Quando o coração está fechado, por mais que o culto seja maravilhoso, por mais que a gente tenha todo este aparato, por mais que os irmãos se empenhem, mas eu preciso abrir a porta do meu coração. Alienados de Deus, a palavra nos diz que a esperança definha, e viver torna-se paradoxalmente um fardo muito pesado. Quando estamos distantes da comunhão, da realidade que Deus quer que estejamos, viver passa a ser um fardo muitíssimo pesado. Mas a palavra nos diz, eu queria que você anotasse também, quando permitimos-nos impregnar de sensibilidade, a palavra-chave é sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade, mais forte, sensibilidade. Eu não escutei os irmãos, qual é a palavra, irmãos? Sensibilidade. Quando abrimos sinceramente o coração, muitas vezes passamos a enxergar o que Deus enxerga, e não há como não sermos surpreendidos por Ele. Deus nos surpreende. Deus deseja surpreender você nesta noite, com coisas maravilhosas, com coisas grandiosas. Mas o apóstolo Paulo adverte que muitos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o quê, irmãos? Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Além do mais, leia comigo, pode passar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, há um outro aí, leia comigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, ou viverem a sujeira do próprio coração. Não é esta a vontade de Deus, mas por causa da obstinação, por causa da dureza do coração, Deus disse: vive então conforme o seu próprio entendimento, agora arque com as consequências. Caso a gente não venha admitir as nossas limitações, caso deixemos de assumir o que necessita ser refeito, coloca aí no seu esboço a palavra refeito. Caso deixemos de assumir o que necessita ser refeito, onde caímos, e o quanto somos contraditórios, sem a amorosa presença de Deus, jamais, irmãos, nos tornaremos o que Ele tanto almeja que desejamos, que tanto almeja que nós sejamos, que sejamos. Diga para a pessoa aí do teu lado: Deus tem pensamentos de paz para a tua vida. Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Diga comigo: Deus tem pensamentos de paz para a minha vida. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Diga em voz alta: Deus tem pensamentos de paz e não mal a nosso respeito. Você pode dizer com convicção: Deus tem pensamentos de quê, irmãos? De paz e não de mal a nosso respeito. Deus quer te dar paz, Deus quer te encher de paz, Deus quer arrancar o mal, a tristeza, a indiferença. Deus tem pensamento de paz para a tua vida. Embora a visão do profeta descreva um quadro que ele, ou quem quer que seja, gostaria que nunca existisse, mesmo em meio ao caos, é preciso avivar a convicção
de que o Deus rico em graça e misericórdia pode e deseja fazer renascer dos piores escombros da aridez da alma uma grande notícia, aí você coloca aí, de esperança. O Deus rico em graça e misericórdia pode e deseja, Ele quer, Deus quer fazer renascer dos piores escombros da aridez da alma uma grande notícia de esperança. Nesta noite estamos trazendo a palavra de Deus, palavra de esperança para a tua vida. Deus tem esperança para você, a exemplo do episódio registrado em Ezequiel, capítulo 37, eu queria ler os versos 5 e 6. Olha que palavra maravilhosa para as nossas vidas. Assim diz o soberano Senhor. Você pode ler comigo? Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Terão o que, irmãos? Vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão o que? Vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor dos senhores. Com base, irmãos, nesta grande notícia, eu quero convidar você, eu quero desafiar você. Com base nesta grande notícia, nós podemos vislumbrar com a possibilidade de profetizarmos no sentido mais amplo a restauração de Deus para as nossas vidas, sobretudo a respeito da nossa espiritualidade. Eu quero desafiar você a nesta noite abrir o seu coração, rasgar o coração, se derramar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não aceito situação tal. Deus, eu estou diante do Senhor como servo, eu me submeto à tua vontade, eu quero esta esperança, eu quero a tua presença sobre a minha vida, eu desejo isso, amém. Diga para a pessoa que está ao céu, se você quiser, mas Deus quer te restabelecer por completo nesta noite. Deus quer nos restabelecer, nos refazer por completo. Deus quer nos refazer por completo. Diga comigo: Deus quer nos refazer por completo, a estatura de varão perfeito que é Cristo. Deus quer trabalhar nas nossas, Deus quer nos sarar, Deus quer te curar nesta noite, ainda que a realidade seja caótica, ainda que o quadro seja tenebroso, ainda que as pessoas apontem o dedo para você e digam não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais jeito para você. Deus deseja restituir em nós o gozo, a leveza de viver. Inclusive esta palavra é para você que tem dito que a vida não tem mais graça, que a vida não tem mais sentido. Tem sentido sim, porque Deus é Deus. Esta verdade também é coroada com a declaração do Mestre Jesus que diz, diga comigo em voz alta: eu sou a ressurreição e a... Mais forte, queridos: eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim, ainda que esteja morto na lama, vai viver, vai tornar a viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá. E ele encerra dizendo: você crê nisso? Você crê nesta palavra? É o Senhor que pergunta. Você crê que o Senhor pode te ressuscitar das cinzas? Ainda que você não crê, a palavra diz que Deus pode fazer isso na tua vida. Ainda que você esteja dizendo: Deus, mas eu não aguento mais, eu não tenho forças em mim mesmo, eu não tenho esta habilidade. Você não precisa ter esta habilidade, é necessário se render diante do Senhor, porque Deus pode. E Deus está aqui conosco nesta noite, Ele pode ser aplaudido por este auditório. Aleluia, Deus pode, e Deus quer, Deus pode. Diga comigo: Deus pode, e Deus quer. Aleluia, Deus pode, Ele quer. Aleluia. É importante, irmãos, ainda observar que diante da soberania divina, somos responsabilizados pelos nossos atos de fé. Coloque a palavra fé aí no número 6 do seu esboço. Nós somos responsabilizados pelos nossos atos de fé. Fé é a palavra-chave. Implica dizer, irmãos e irmãs, que as nossas escolhas terão uma repercussão eterna, ruim ou boa. Você decide, você escolhe.
Mas a palavra de Deus nos diz que a partir do contexto de Ezequiel, aprendemos que a grande diferença não dependeu, olhe esse detalhe, fundamentalmente do ato profético, mas sim do profeta ouvir atentamente e, em obediência, aplicar a palavra do Senhor. Ser submisso a Deus. Às vezes somos tentados a inverter as coisas, o que é muito arriscado. Às vezes queremos ou desejamos ouvir apenas o profeta e não Deus falando por intermédio dele, Deus falando por intermédio do seu servo. Perguntou o próprio Deus a Ezequiel, olha que coisa maravilhosa, os versos 3 e 4. Filho do homem, poderão tornar a viver estes ossos? Noutros termos, você crê que isto aconteça? Ao que o profeta respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Vamos dizer comigo? Senhor Deus, tu o sabes. Sabe aquela hora que parece que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça e a gente não está entendendo nada? Já aconteceu isso com você em algum momento da sua vida? Irmãos, eu posso não entender nada, mas Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Deus conhece a sua vida. Deus ainda te contemplava quando você ainda estava em formação no ventre da sua mãe. Deus tudo sabe. Senhor Deus, tu sabes. Olha a força desta declaração, já estou quase encerrando. Parafraseando, eu queria que você dissesse comigo o que eu vou dizer. Senhor Deus, tudo sabes. Tu és o Todo-Poderoso. E se o Senhor quiser, assim será. Diga mais uma vez, e se o Senhor quiser, assim será. Então disse Deus ao profeta, a Ezequiel: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ou, povo de Deus, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Sob esta palavra, baseado nesta palavra, orientados por esta mensagem, podemos afirmar que hoje é tempo de tomarmos posição de servos e de servas. Servos obedientes, de verdadeiros discípulos, aprendizes, de igreja que deseja ser relevante, de gente que anseia na alma intimidade com Deus. Olha, irmão, o momento da restauração pode ser agora. O momento da restauração de Deus na tua vida pode ser agora. Quem sabe seja esta a ocasião que Deus agendou, na sua agenda divina, para falar com você, para tratar com a sua vida, para curar as feridas, as dolorosas feridas das nossas almas. Eu sei de uma coisa: diante de Deus há esperança. Hoje é noite de esperança. Amém? Você pode dizer isso no seu coração: hoje é noite de esperança. Diga isso no seu coração, para você mesmo: hoje é noite de esperança. Você crê nesta palavra? Hoje é noite de esperança. Hoje é noite de esperança. Espere em Deus. Abre teu coração. Hoje é noite de esperança. Deus agendou conosco. Podíamos não estar neste lugar, mas Deus permitiu que estivéssemos aqui. Nosso coração está pulsando, estamos aqui vivos. Deus nos deu essa oportunidade de ouvirmos esta palavra, esta ministração, apesar do mensageiro. Deus está conosco. Hoje é noite de esperança. A luta tem sido imensa, as perseguições também, mas hoje é noite de esperança. Hoje é noite de esperança. Você crê nisso? Diga amém. E aí, como é confortante ler o desfecho bíblico acerca da restauração daquele povo, da nação israelita, do povo de Deus.
tendo a plena convicção de que a mesma verdade se aplica semelhantemente à nossa atual condição. Disse o profeta: eu profetizei conforme a ordem recebida. Recebida de quem? De Deus. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Imagina só, plá, 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 aquele negócio todo, e os ossos se juntaram, osso com osso, cada um no seu devido lugar, nem mais nem menos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, depois de carne e de pele, mas não havia espírito neles. Era apenas um cadáver, eram apenas cadáveres. A seguir ele, o Todo-Poderoso, aquele que torna o impossível realidade, me disse o profeta, disse o Senhor ao profeta: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, diga comigo, assim diz o Senhor. Aliás, assim diz o soberano, assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste. Em outras palavras, venha em plenitude, venha em abundância, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos. Para quê, irmãos? Para que vivam. Profetizei conforme, exatamente conforme a ordem recebida. Fui obediente, e o Espírito entrou neles. Eles receberam o que, irmãos? Vida. E se puseram em pé, eu queria que você ficasse em pé agora. E se puseram em pé, era um exército enorme, enorme, uma multidão. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram. Irmãos, olha, quando a gente passa uma angústia na alma, a dor, só a gente sabe descrever. Às vezes a gente nem sabe descrever, essa é a verdade. Às vezes a gente não tem palavras para descrever a dor. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ele filtra, como disse a nossa irmã, ele filtra, ele traduz o nosso gemido, a nossa dor diante de Deus. Uma vez passei uma luta terrível, terrível. E literalmente, irmão, literalmente eu sentia dores na alma. Em poucos dias, imagina só, não sou muito forte, imagina você tirar aqui 10 quilos. Eu fiquei magérrimo e senti uma angústia horrível, perseguições, palavras maldosas. Ai, irmãos, que luta. E eu dizia para Deus: Deus, eu não aguento mais. Aí, lendo esse texto, imagino a dor, né? Lembra do salmista dizendo que sentia dores na alma, nos ossos, no corpo? E eles diziam: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Em outras palavras, acabou. Não tem mais jeito não. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. E eu queria que você recitasse o seu nome. Quem sabe você incluísse o seu nome no texto final que nós vamos ler. Pode passar, está aí. Ó meu povo, diga comigo: ó meu povo. Diga agora o seu nome: ó Jean-Claude, ó Giselma, ó Tiago, ó João, ó Estela, ó MacGyver. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Olha, não é o fim. Diga para a pessoa que está aí: não é o fim. Não é o fim. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, quem é povo de Deus, dê um glória aí bem alto. Aleluia. Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu Espírito em vocês, vocês viverão. Haverá ânimo para viver uma vida completamente nova
e fascinante eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Vocês vão saber que eu fiz na tua vida. Vocês saberão que eu, Senhor, falei, eu prometi e cumpri a minha palavra. Palavra do Senhor, esta palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Deus fala, Deus promete e Deus cumpre. Palavra do Senhor. Diga comigo: palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, aleluia. Eu queria fazer um desafio. Eu queria fazer um convite. Eu quero nesta noite desafiar a todos, a igreja, aos nossos convidados, aos nossos amigos, a tomarem uma posição verdadeira, real, sincera diante de Deus. Não adianta a gente encenar, não adianta a gente fingir. Deus sonda os nossos corações. Quem somos nós quando Deus nos vê? Que o Senhor possa estar saltando de alegria, de contentamento, a olhar para você e ver um coração contrito e quebrantado nesta noite. Eu queria que você curvasse a sua fronte neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você assim desejar. Não se sinta constrangido a fazer absolutamente nada, mas eu quero te conduzir através de uma breve oração. Falei hoje aqui com muito temor, com muito tremor, porque é uma responsabilidade a gente estar falando e ministrando em nome de Deus. Você entendeu a palavra? Graças a Deus temos um auditório muito inteligente. E você sabe da sua condição nesta noite. E eu acredito, eu creio que você não sairá por esta porta da mesma forma como entrou. E eu quero te convidar neste momento a render completamente a sua vida a Jesus. Eu não estou pedindo para que você seja membro desta igreja. Eu estou te desafiando a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso eu gostaria que você orasse e concordasse com esta oração. Faça a oração comigo em nome de Jesus. Deus, nos encontramos diante do Senhor nesta noite e nos humilhamos na tua presença, Senhor, porque o Senhor sabe da nossa condição, da nossa estrutura, do quanto somos frágeis, do quanto somos limitados, do quanto somos carentes do Senhor. É verdade, Deus, não conseguimos enxergar nada mais do que aquilo que está diante dos nossos olhos neste momento, mas não nos pertence o futuro, nem o passado, nem o presente. A nossa vida pertence a Ti. E Deus, queremos neste momento confessar que necessitamos da Tua presença em nós. Queremos confessar, Senhor Deus, os nossos pecados. Queremos pedir perdão, Senhor, se em algum momento saímos do centro da Tua vontade, da Tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, e nos rendemos diante da Tua soberania, diante da Tua presença. Deus amado, entregamos a nossa vida por inteiro a Ti, sem reservas, e cremos, Senhor, que Tu irás escrever uma nova e deslumbrante história a partir deste momento, porque o Senhor agendou este momento conosco. E por isso, Deus, declaramos no nome de Jesus que há esperança para aquele que crê no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja restauração nesta noite, que haja renovo, que haja cura, que haja libertação, ó Pai, que haja conversão nesta noite. Não porque estamos orando, mas porque o Senhor deseja, o Senhor ama cada vida que presente e não desiste de nós. E nesta certeza, Senhor Deus, já te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelas vidas, pela bênção desta noite, no nome maravilhoso de Jesus.
Eu queria que você permanecesse orando, intercedendo pela pessoa que está aí ao seu lado, pelo seu